Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal depois de um bom tempo, né? Muita coisa aconteceu durante esse período que eu não gravei nada, né? Quero contar um pouquinho pra vocês sobre esses últimos meses, né? Que eu não gravei nada e toda vez eu venho aqui e prometo que vou voltar a gravar, vou ter uma continuidade. Porém, as coisas vão acontecendo e eu acabo não gravando por conta de outras coisas mais importantes que eu tenho pra fazer. Bom, gente, eu vou aproveitar que eu vou gravar esse vídeo. Eu tô fazendo ali uma geleia de morango. Tô pensando seriamente se eu vou reabrir ou não o delivery. Fui pro Brasil agora, passei as festas de final de ano lá. Tenho algumas fotos, depois eu vou deixar uns takes aqui pra vocês sobre a minha viagem, né? Nós viajamos no dia 4, saímos daqui no dia 4. Eu consegui uma passagem num preço bom, mas foi uma passagem que nós saímos cedo daqui do Porto. Saímos, na verdade, do Porto, paramos em Lisboa. De Lisboa nós fomos direto para São Paulo. E em São Paulo nós ficamos lá por 12 horas pro outro voo. Nós não fomos direto pro Rio de Janeiro, apesar de ser do Rio de Janeiro. Nós não fomos pro Rio de Janeiro, eu fui fazer um passeio lá em Fortaleza. Vou deixar umas fotos para vocês darem uma olhada, né, no nosso passeio lá em Fortaleza. Conhecemos o Beach Park. Mas quando nós chegamos em São Paulo, nós chegamos à noite. E dentro do próprio aeroporto mesmo, o aeroporto de Campinas, Viracopos, que para quem não sabe, tem um hotel lá, Hotel Sleep, uma coisa assim. Depois eu deixo aqui nos comentários pra vocês o nome certinho. E é só pra pernoitar mesmo, gente. Ou assim, tipo assim, chegou de manhã, seu voo vai ser só à noite. Chegou cedo, seu voo vai ser só mesmo pra você descansar um pouco, tomar um banho, dar uma relaxada. Não é um hotel pra você ficar com toda a mordomia. É tipo um bate-vai. Não é pra vocês... Não é um hotel pra vocês ficarem, mas é muito bom. Por quê? Eu cheguei lá à noite e o que eu fiz? Vou fazer um bolinho aqui enquanto eu vou conversando com vocês. Pra quem quer saber, a minha massa manteigada são 100 gramas de margarina. Aqui nós temos uma dificuldade muito grande. Esse bolo é pra casa, por isso que eu não tô com touca, eu não tô com luva, eu não tô com nada, tá? É um bolinho que eu vou fazer pra gente tomar café da tarde. 100 gramas de margarina, 200 de açúcar e 3 ovos. Se ele for do grande, se ele for do pequeno, você põe 4 ovos, tá? Então, nós chegamos lá à noite, nós chegamos lá à noite, tinha de mais 8 e pouca mais ou menos da noite, e eu fiz uma reserva nesse hotel de uma diária, né? Do dia que nós chegamos para amanhã do dia seguinte, quando seria o nosso voo para Fortaleza, né? Como eu falei para vocês, eu não fui direto pro Rio. Então, eu tive essa viagem, né, pra rever os parentes, rever os amigos, né, matar um pouquinho a saudade lá no meu país e tudo. Então, eu não gravei, né, até porque meu delivery ficou fechado. Durante esse período eu não tinha nem como gravar nada. E como eu falei pra vocês, eu tô pensando seriamente se eu vou reabrir o delivery. Ah, mas por quê? Você já disse que ia fechar, agora você disse que ia abrir, agora você tá falando de novo que não sabe se vai ficar. Por quê? Gente, por quê? Porque eu trabalho dentro de casa. No Brasil eu nunca tive problema. Eu já abri um delivery dentro de casa no Brasil e coloquei pelo aplicativo. No condomínio que eu morava, muitas pessoas também vendia de tudo, gente que vendia comida, gente que vendia roupa, gente que vendia calçado, porém a gente não tinha problema, a gente colocava no iFood. Só que aqui em Portugal eu tive problema no meu primeiro apartamento. Ah, mas tá certo, você não podia vender. Gente, eu sei, mas você vem de uma cultura onde você não teve nenhum problema. E aí você chega aqui, você acha que você tá dentro da sua casa, fazendo as coisas na sua cozinha e oferecendo através de um aplicativo. Quando o estafeta vem buscar, eu sequer deixo o estafeta subir. Já fazia isso no Brasil, que eu acho uma temeridade em relação aos outros condôminos, né? Os outros moradores, os vizinhos, eu não vou ficar deixando o estafeta subir.
Lá no Brasil eu já fazia isso. Assim que o motoboy do iFood chegava, eu descia para entregar o pedido. Lá eu morava no 8º andar. Esse primeiro apartamento que eu fiquei aqui, ele é assim, que chamam aqui de resto de chão. Primeiro andar já é o apartamento. Então assim, eu descia, né? E não deixava. Só um minutinho, gente, que eu vou pegar o açúcar. Peraí. Então, eu tive problemas, uma vizinha lá, que eu acho que foi o pior. O pior não foi a vizinha, acho que eu já até contei isso aqui. O pior não foi a vizinha ver que eu tava vendendo e é amiga do proprietário e se preocupou com o imóvel do proprietário, que podia estar danificando, né? Não, pior não foi isso, porque se fosse até aí, tudo bem. Pior foi ela ir na porta da minha casa, perguntar o que eu vendia, porque ela via muito estafeta lá na porta. E quando eu falei que eu vendia doce, não sei o que, ela me pediu o meu cardápio, encomendar um brownie e fazer isso. Mas tá tudo bem, né? As pessoas agem de acordo com o que elas acham que tem que agir, que é certo, né? Talvez não consiga entender nada. Tá bom. Então, assim, eu tive esse problema nesse primeiro apartamento, né? E justamente por conta desse problema, eu mudei. Eu vi um outro apartamento, porque o proprietário entrou em contato comigo, disse que eu não podia fazer isso. E aí, eu me mudei para um outro apartamento e já de início eu já falei que eu trabalhava com... Botar aqui um pouquinho de baunilha, tá, gente? Eu trabalhava com doces e tudo. E não tive problema nesse outro apartamento. Eu tava muito bem nesse outro apartamento. Mas pena que o proprietário, a intenção dele era vender o imóvel quando ele alugou. Não era de alugar mais. A intenção dele era vender. Só que quando ele não estava conseguindo vender, ele decidiu alugar para não ficar com o imóvel parado. E quando eu assinei esse contrato, apesar de saber que ele queria vender o imóvel, eu não me preocupei em ler, gente, é isso que eu falo pra vocês, leem tudo que vocês assinam. Apesar de ser advogada, eu dei esse mole e não li o contrato. Mas se você ler, se você não assinaria o contrato, não, acho que não, mas eu tomaria algumas precauções, como por exemplo, como eu não estava contando em sair desse imóvel no final de janeiro, que meu contrato eu assinei em janeiro de 2023, teria que sair em janeiro de 2024. Como eu não estava contando em sair do imóvel, ficar pelo menos até mais um ano, até comprar o meu, eu não li, né? Eu não li. E no contrato, e aí, quando da próxima da minha viagem, que eu viajei, eu saí daqui de Portugal no dia 4, né? Eu vou encurtar um pouco esse vídeo, porque também estou voltando já estou fazendo um vídeo cheio, então não quero isso não. Quero fazer um vídeo enxuto só mesmo para contar, estou voltando, não sei se vou voltar com delivery, mas mesmo que eu não volte com delivery, eu quero começar a partir de hoje, gravar a rotina, gravar os problemas que eu venho enfrentando aqui em Portugal, porque gente, olha, para quem quer vir migrar, não é fácil. Não vai na onda de youtubers por aí, dizendo que é fácil, não é fácil. Mesmo eu tendo a minha renda certa, como quem já viu um vídeo meu aqui sabe que eu tenho uma renda certa, não é fácil. Aí eu vou contar para vocês um pouquinho os cuidados que eu deveria ter que eu não tive, para de repente vocês terem esse cuidado que eu não tive. Resumindo, o contrato ele era de 1 ano não renovável. A cláusula dizia que ele era não renovável. Então, quando foi chegando próximo a minha viagem, eu entrei em contato com o proprietário para falar que eu ia viajar e tudo, que eu ia estar longe, qualquer coisa que ele precisasse falar comigo, tarará pra cá, tarará pra lá, e que o contrato ia ser renovado no dia 31 de janeiro. Na hora que ele me pegou de surpresa, não, o contrato não é renovável. Eu falei, ué, não é renovável? A lei aqui é diferente do Brasil. Eu vou vir com um vídeo, vou trazer um vídeo falando para vocês sobre essas diferenças que é importante você saber, tá? Até mesmo você está sendo, você precisa saber direito, mas você precisa estar atento a esses pontos
porque são pontos que lá na frente pode te dar problema. E ele disse que ele não ia renovar. Aí falou pra mim que a intenção dele, eu já sabia que a intenção dele era de vender e que ele não ia renovar. Ele não tinha obrigação nenhuma de renovar. Estava lá a cláusula, eu assinei. Contrato não, de 1 ano não renovado. Bom, e aí eu comecei a minha correria, né, gente? Eu comecei a minha correria por quê? Porque eu ia viajar, eu ia voltar no dia 15 de janeiro e eu ia ter exatamente 15 dias para comprar um imóvel para sair de lá, né? Porque ia terminar o contrato e ia ter que sair. Aí comecei uma correria danada, e olha o imóvel daqui, olha o imóvel dali. Infelizmente aqui no Brasil, os valores dos arrendamentos e os valores de venda, eles estão supervalorizados, entendeu? Comecei a ver apartamentos em áreas não muito agradáveis, imóveis velhos, porque Portugal é um país onde a maioria dos imóveis são mesmo imóveis velhos. Só que existem aqueles imóveis velhos onde o proprietário cuidou, fez uma renovação, e existem aqueles imóveis onde o proprietário talvez tenha até recebido de herança dos seus antepassados e nunca mexeu, só alugou, só quer ganhar. E aí, então eu vi 2 imóveis que, nesse estilo que eu estou falando para vocês, imóveis super velhos, eles dizem que é mobiliado, porém é uma mobília do tempo de antigamente, pedindo um absurdo. E aí eu comecei a ficar apavorada. Por quê? Eu comecei a falar assim, gente, pelo amor de Deus, mais caro lá onde eu estava, o local que eu estava morando, e infinitamente pior do que o imóvel que eu estava morando. O imóvel que eu estava morando era um imóvel bom, uma localização boa, só a cozinha, ela estava bem ruim, as gavetas não estavam abrindo direito, então assim, foi coisa que estava muito mal cuidada. Os armários, mas de resto, o chão, o proprietário trocou todo o chão, trocou da sala, trocou dos quartos, trocou de tudo, e estava assim, entre aspas, estava um imóvel bom para se morar. Sendo que esses 2 que eu fui olhar, o primeiro eu fui olhar, nossa, eu me assustei quando eu cheguei no prédio. Parece aqueles prédios onde as paredes são grafitadas, né, piscadas, sei lá, aí assim, sujo, sabe? O apartamento pior ainda, e na época, e aí a mulher queria 950 euros, e daria até um desconto de 100 euros, cairia por 850 euros, só que não valia nunca 850 euros daquele imóvel ali. Aí tudo bem, eu fui olhar outro, me deparei com uma situação 1000 vezes pior, dizendo que era mobiliado, mas as camas, você via que eram umas camas velhas, muito velhas, sofá na sala, aqueles sofás, um sofá verde na sala, não pela cor, mas se você vê que aquilo ali era do tempo da avó dessa pessoa, ou bisavó, entendeu? E que o proprietário não teve, o herdeiro, né? Não teve o cuidado de pelo menos ou jogar aquilo ali fora e falar que a casa não era mobiliada, ou trocar e botar uma coisa decente aí sim falar que é mobiliada. Isso era pior. Esse ele queria 950 e disse que não tinha garagem. Eu falei, não tem garagem? Ah não, eu tenho uma garagem para alugar, mas a parte. Eu falei, assim, mas quanto? 1.100 euros. Eu ia ficar pagando 1.050 euros por uma localização horrível, um imóvel horrível, os móveis horríveis. E aí eu comecei a entrar em desespero. Por quê? Porque eu ia viajar. Né? E como é que eu ia viajar tranquila, sabendo que quando eu voltasse eu ia ter que correr para procurar um imóvel? Aí Deus operou, né? Porque Deus sempre opera, gente. Pode ter certeza que Deus sempre opera. E aí eu recebi uma ligação de uma corretora. E essa corretora, eu tinha conhecido essa corretora quando eu estava ainda no Brasil, que eu ia vir pela primeira vez, eu estava já vendo imóveis, para chegar aqui já ter uma coisa alugada. E foi uma das corretoras que viu um imóvel para mim na época. E aí ela, oi, você não é a Lourdes, que é policial aposentada, amiga do meu marido, que o marido dela também é policial. Eu falei, sim, isso sim. Eu sou a Bianca, só que eu tinha já gravado o contato dela no meu celular. Então eu já sabia que era a Bianca que estava me ligando.
Eu falei, oi Bianca, tudo bom? Ela, oi Lourdes, você mandou mensagem pro imóvel que eu estou trabalhando, mas esse imóvel já foi arrendado. Eu falei, ah, que pena, não sei o que. Ela falou assim, não, mas olha só, eu tenho um imóvel que vai entrar para ser arrendado, mas que ainda não foi anunciado. Se você quiser, a gente marca, você vai lá, olha o imóvel. Se você gostar, ele nem entra, ele nem vai ser publicado. Então tá bom. E aí, esse imóvel aqui que eu tô, gente, é um imóvel muito bom, é uma área boa, uma área nova, que é real. Só que, a Fofá falou, só tem um detalhe nesse imóvel. Eu falei, o que é? Ele não tem nada. Eu falei, nada como assim? Não tem nada na cozinha. Porque geralmente aqui, gente, as pessoas arrendam com uma geladeira, mesmo uma geladeira minúscula, mas eles falam que é mobiliário. Uma geladeira, uma placa de fogão, um forno, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, uma de lavar louça. A cozinha vem equipada. E esse não tinha nada, literalmente nada. Nem o esquentador, que aí no Brasil a gente chama de aquecedor, né? O aquecedor, para aquecer a água. Nem isso, nada. Eu falei, tá bom, vou olhar e conforme for, dependendo do preço e tudo. E aí eu vim, olhei, gostei do apartamento, né? Sabia que eu ia ter que botar essas coisas aqui. Sabia que eu ia ter esse custo, porém eu sabia que quando eu voltasse eu ia ter um imóvel para vir. Por quê? Porque eu assinei, antes de eu ir, já ficou tudo acertado, eu já paguei o calção. Eu sabia que quando eu voltasse eu ia ter esse apartamento para vir, né? Então, gente, esse vídeo é o meu retorno, né? Que eu fiquei esse tempo todo sem postar nada, sem fazer nenhum vídeo, por conta disso, por conta dessa viagem. Graças a Deus a viagem foi muito boa, nós fomos para Fortaleza, nós passeamos em Fortaleza e aí eu vou falar sobre o meu voo. Foi um voo, o valor foi mais baixo justamente por conta dele ficar 12 horas no aeroporto de Campinas, lá em Viracopos. Mas, como eu falei para vocês, eu aluguei uma diária, eu reservei uma diária nesse hotel, que é dentro do aeroporto, você não sai do aeroporto, você fica dentro do aeroporto. Como eu cheguei à noite lá e o meu voo ia ser no dia seguinte, na parte da manhã, nós chegamos, tomamos um banho, descansamos um pouco, dormimos um pouco, botamos o celular para despertar. O celular despertou, a gente saiu já dentro do aeroporto mesmo, pegamos o voo para Fortaleza. Então, foi vantagem por conta disso, e o valor estava mais baixo. Então, assim, assim, são detalhezinhos que você precisa ver quando você vai vir, se você está arrendando agora, se você pretende arrendar, são detalhes que você precisa ver. Eu vim com um vídeo explicando por que eu estou falando isso, né? E é isso, gente. Bom, o bolinho que eu estou fazendo, né, que eu falei para falar sobre o bolinho, eu coloquei ali, como eu mostrei para vocês, 100 de margarina. Aqui a gente não acha margarina 80% de lipídio, como a gente acha no Brasil. Aqui a gente acha no máximo 75% de lipídio, né, que é a gordura, que é a da marca Planta, que é essa aqui, ó, gente. Essa tem 75% de lipídio. E a manteiga, né? Porque aí tem mais de 80% de lipídio. Mas a manteiga, eu fiz um bolo e ele ficou muito duro. Assim, ele ficou aquele bolo meio ressecado, meio duro. Eu não gostei. Eu prefiro fazer com a margarina. E aí eu comprei essa aqui, ó. Que também é sabor manteiga. É um creme vegetal sabor manteiga. Porém, ele tem 70% de lipídio. E vai ser ela vendo o que eu tô fazendo. Depois eu mostro o resultado para vocês. Então, ali eu coloquei 100 gramas de margarina, eu coloquei 200 gramas de açúcar, 3 ovos, que meus ovos estão grandes, estão graúdos. Se for pequeno, põe 3, se for pequeno, põe 4. E coloquei baunilha para tirar o cheiro do ovo. Agora, eu vou deixar bater bastante ali. Vou acrescentar 180 ml de leite com 2,5 xícaras de farinha de trigo peneirada. A minha xícara tem 240 ml, tá? E pronto. Aí boto 10 gramas de fermento e pronto, tá pronto. Tá pronta a massa, né? Essa é a minha massa amanteigada. Então, gente, é isso. Eu queria pedir para quem não está inscrito e está vendo esse vídeo agora, que se inscrevam, porque a partir de hoje eu vou postar bastante vídeos da minha rotina, do que eu estou fazendo, do que eu não estou fazendo. Vou começar um curso agora de marketing digital para entrar nessa área. E por isso que eu não sei se eu volto realmente para o delivery, porque o delivery de doces ele ocupa muito tempo. E você fica muito presa ao aplicativo, porque como eu não tenho cliente
fora, assim, pelo WhatsApp, eu só vendo pelos aplicativos, que é o Globo do Bolt. Então, assim, você fica preso no horário que você estabelece, porque a tua loja está aberta, você fica preso, você não pode fazer nada. Se for ruim, tem que fechar a loja, né? Porque corre o risco de tocar, como comigo várias vezes tocar, porque eu tô sempre dentro na rua, pegar minha filha, levar minha filha, fazer as coisas, e acaba tocando, eu tô na rua, aí o próprio aplicativo fecha a loja pra você, mas não é legal, porque o cliente começa a pedir, não entende nada, por que você não aceitou o pedido dele, né? Então, assim, por isso que eu não sei se eu vou voltar com um delivery de doces. Eu queria investir nessa carreira de marketing digital, tá? Porque hoje em dia a internet está dominando o mundo, né? E tem muita coisa que você pode fazer de dentro da sua casa e ganhar razoavelmente bem. Então, eu estou vendo os cursos ali, estou separando os cursos para ver qual é o curso que eu vou querer fazer. E então é isso, gente. Estou voltando, viajei para o Brasil, graças a Deus a viagem foi muito boa. Passeamos bastante por Fortaleza, de lá nós fomos para o Rio. Passamos o Natal no Rio mesmo, na cidade do Rio. E ano novo nós passamos em Búzios. Vou trazer algumas fotos depois para vocês. Eu não filmei nada, mas eu tenho muitas fotos. E aí eu coloco aqui para vocês. Peço para quem não é inscrito que se inscreva, que dê o like, compartilhe, comenta, peça, fala qual o interesse que vocês têm de saber aqui em relação a Portugal, em relação à documentação, em relação a como faz, não estimulando a imigração ilegal, como eu já tive comentários de pessoas falando que estimular a imigração ilegal é crime. Eu não estou estimulando ninguém, mas nós sabemos muito bem que muitos brasileiros têm direito à cidadania portuguesa, uma vez que o Brasil foi colonizado por portugueses, por Portugal, e muitos portugueses foram para o Brasil. Hoje em dia é o contrário, são brasileiros vindo para Portugal. Mas na época da colonização e depois da colonização do Brasil, muitos portugueses foram para o Brasil. E muitos portugueses formaram família no Brasil. Então nós sabemos que muitos brasileiros têm direito à cidadania portuguesa, né? Então, assim, não estou estimulando a imigração ilegal, até porque Portugal já criou visto para procura de trabalho, então não existe isso de estimular. A pessoa quer vir para Portugal, dar entrada no visto para procura de trabalho, mas quer saber como é que funciona, o que faz, o que não faz, como é que se arrenda, como é que não se arrenda. Então, assim, é esse tipo de dica que eu vou dar, se a pessoa quiser, botar aqui nos comentários para perguntar. Estou aqui disponível para ajudar, tá bom, gente? Ó, um beijo, tá? Boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, não sei qual vai ser a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Peço para vocês que se inscrevam lá no meu canal também. O meu canal, ele é fechado, mas eu vou abrir o meu canal eu tenho um canal para ser privado, que é meu particular, eu posto as coisas dos meus filhos e tudo. E vou criar um canal para a gente conversar sobre a nossa vida, sobre a minha vida aqui em Portugal, né? O dia a dia, a minha rotina, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo.